Oi, meus amores! Hoje a gente vai ver regência, uma matériazinha nova, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Acredito que não, porque é uma matéria bem novinha, tá? Vamos entender o que é regência? Olha aqui. Dá-se o nome de regência à relação de subordinação, ou seja, de dependência, que ocorre entre um verbo ou um nome e seus complementos. Ocupa-se em estabelecer relações entre as palavras, criando frases não ambíguas que expressem efetivamente o sentido desejado, que sejam corretas e claras. Acharam as palavras difíceis? Resumidamente, galera, a regência é uma forma de não criarmos ambiguidades, ou seja, que as frases fiquem claras para não possibilitar mais de uma interpretação, tá? E estão ligadas aos nomes e aos verbos. Então, já vou resumir aqui, né? Já vou introduzir. A regência está relacionada ao sentido de um verbo ou de um nome e se ele depende de uma preposição ou não. Então, a palavra que a gente vai ver mais aqui quando falar de regência é a preposição, ok? Hoje, a gente vai falar sobre regência verbal, tá? Existem dois tipos de regência verbal e regência nominal, mas hoje a gente vai ver a regência verbal, ok? E aí a gente diz que o termo regente é o verbo, né? É ele que vai comandar tudo ali. E ali, olha só a explicação. A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam. O que é o termo que complementa o verbo? Objetos diretos e objetos indiretos. Vocês lembram a diferença? Um objeto direto é aquele que se liga ao verbo diretamente sem preposição. E o objeto indireto é aquele que se liga ao verbo com uma preposição no meio, ok? E ele continuando, ou caracterizam adjuntos adverbiais, tá? Então, ele dá sempre a relação entre o verbo e os seus complementos, né? Objeto direto ou indireto, ou em relação aos seus adjuntos adverbiais, né? Que são aqueles que têm circunstâncias de tempo, de modo, de lugar. Olha aqui, o estudo da regência verbal permite-nos ampliar nossa capacidade expressiva, pois oferece a oportunidade de conhecermos as diversas significações que um verbo pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição. Olha lá, não falei para vocês que preposição ia ser nossa palavra-chave, né? Então, quando eu tiro uma preposição ou quando eu deixo uma preposição, eu vou ter uma mudança de regência. Até porque, muitas vezes, mudando a preposição ou tirando, né, eu mudo a transitividade e o significado. Olha aqui, galera. Vejam esses exemplos. Maria aspirava o ar puro do campo. Né? O que eu quero dizer? Que ela, respirava o ar puro do campo. Reparem que aqui o verbo aspirar, ele é transitivo direto. Aspirou o ar. Né? Ela respirou o ar. Então, aqui nesse caso, aspirar é transitivo direto e significa respirar. Agora, nesse segundo exemplo, Maria aspirava ao cargo de gerente. Eu coloquei aqui a preposição a, né, que está aqui em azul. Eu coloquei aqui a preposição a e aí eu já transformei esse verbo em transitivo indireto. E eu tenho uma mudança de significado. Aqui não é mais aspirar no sentido de respirar o cargo, é desejar esse cargo, pretender, né, almejar esse cargo de gerente. Então, colocando uma preposição, eu mudei a transitividade do verbo e, consequentemente, mudei o sentido. Isso é regência, ok, galera? É mudar, né, a transitividade e o sentido. Olha aqui, logo conclui-se que agradar alguém é diferente de agradar a alguém. Então, a preposição aqui muda tudo, né? Olha só, então regência e preposição, nosso tema aqui, né? Olha aqui, saiba que o conhecimento do uso adequado das preposições é um dos aspectos fundamentais do estudo da regência verbal e também da nominal, que a gente vai ver mais pra frente. As preposições são capazes de modificar completamente o sentido que está sendo dito. Veja os exemplos, mais exemplos aqui. Cheguei ao metrô é você chegar ao lugar, né, ali onde você vai comprar passagem para assim você entrar no meio de transporte. Agora, cheguei no metrô é o próprio meio de transporte, né? Então, dizer que você chegou no é você chegar no meio de transporte mesmo, né? Já estar sentadinho ali. Outro exemplo é sentar-se à mesa e sentar-se na mesa, né? É lógico aqui, galera, que os dois verbos, né? Nesse caso aqui, eu tenho cheguei, né? Que é um verbo intransitivo. O que vem depois aqui é o adjunto adverbial, certo?
Só que o que mudou aqui é a preposição. Aqui é a preposição a e aqui é a preposição em, né? Contração de em mais o que dá no. E aí eu tenho um significado diferente. Da mesma forma, a gente tem muita mania, né? A gente tem o costume de dizer que nós vamos nos sentar na mesa. Só que de acordo com a regência, com a norma culta, existe uma diferença. Sentar na mesa, na verdade, seria você sentar em cima da mesa, junto com os talheres, com os copos, com os pratos. Né? Então, de acordo com a norma padrão, o correto seria sentar-se à mesa, com crase, né? Perto da mesa, sentar para comer. E sentar-se na mesa seria se você, né, fosse um pouco ousado e sentasse ali sobre a mesa, em cima da mesa, ok? Então, a mudança de preposição muda o significado. Agora, se a gente está falando de regência e preposição, a gente também fala de crase, né? Porque a crase ela é composta de preposição e artigo. Então, ó, se a preposição é fundamental para entendermos a regência, a crase também é muito importante quando falamos desse assunto. Vejamos algumas mudanças de sentido e, consequentemente, de regência apenas pela presença da crase. Olha aqui. Bater a porta e bater a porta com crase, né? Quando a gente fala é a mesma coisa, mas aqui o que eu quero dizer é que aqui é um verbo transitivo direto, né? É um verbo transitivo direto. Bateu a porta, quer dizer que eu peguei e dei uma pancada na porta, né? Eu realmente agi na porta. Agora, bater a porta, aqui, esse aqui é um adjunto adverbial, né? Esse a com crase quer dizer que é chamar alguém, é chamar alguém na casa da pessoa, né? Ah, fulano bateu na minha porta, né? A gente tem costume de dizer bateu na minha porta, né? Só que esse bateu na minha porta seria dar bordoadas na porta, né? Seria dar pancadas na porta, né? Só que o ideal, de acordo com o norma padrão, é que bater a porta com crase é você chamar alguém, né? Tocar ali na casa do vizinho, né? Tocar a campainha muitas vezes, ou necessariamente bater ali na própria porta. Outro exemplo é cheirar a bebida, e cheirar a bebida na fala é a mesma coisa, mas ó, com o verbo transitivo direto, né? É eu pegar um copo e cheirar o que tá ali dentro, né? No sentido mesmo de você sentir o cheiro, como transitivo direto. Agora, cheirar a bebida com crase, aqui ele já se torna intransitivo, e esse a bebida é o modo como essa pessoa está cheirando, quer dizer que a pessoa bebeu muito e ela, né, ela está exalando o cheiro de bebida. Então, reparem que tem uma diferença também. Um outro exemplo é esse aqui, o menino puxou a mãe, né, como o puxar como transitivo direto, com objeto direto, quer dizer que o garoto ficou realmente puxando a mãe, né, fazendo força para a mãe chegar mais perto. Agora, como transitivo indireto, puxou a mãe, né? Tem os traços da mãe, poderia ser, inclusive, puxou ao pai, também transitivo indireto. Não teria crase, mas, né, seria transitivo indireto. Então, aqui, transitivo direto e aqui, transitivo indireto. Então, a crase também muda a regência porque muda o sentido, certo? Bom, agora vamos falar aqui mais sobre essa regência verbal. Não que nós já não estivéssemos falando, mas entrar mais nessa questão da transitividade mesmo e ver os casos que tem nos livros de vocês, inclusive. Olha aí, para estudar a regência verbal, agruparemos os verbos de acordo com a sua transitividade, ou seja, se é transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo ou intransitivo. A transitividade, porém, não é um fato absoluto. O mesmo verbo, preste atenção nisso, o mesmo verbo pode atuar de diferentes formas em frases distintas. É importante percebermos que a regência é um estudo da norma padrão e que em alguns dos casos exemplificados não são usados por nós no dia a dia. Então pode ser que vocês tenham certa estranheza, tá? Que vocês leiam alguns exemplos e falem assim, nossa, que matéria difícil, nossa, eu não falo assim. Por quê? Porque a regência é uma matéria que está muito ali ligada à gramática normativa, tradicional, conservadora, né, da norma padrão. Mas ela nos ajuda a escrever mais formalmente, a escrever, ter um domínio melhor sobre a escrita, tá bom, galera? Então, não fique pensando que, eu tenho que sair agora falando que vou me sentar à mesa e não sentar na mesa. Não é isso. Né? É você entender que existem essas transitividades e essas regências para na hora que você for escrever uma redação, for escrever um texto mais elaborado, você ter consciência disso, tá bom? Vamos ver exemplos de alguns verbos e suas regências, né? Olha aqui, existem vários casos, tá, galera? Muitos casos. No livro de vocês tem vários casos, eu coloquei lá no nosso material, tá?
E existem vários, mas eu me prendi a alguns que a gente usa mais, alguns que são mais cobrados em exercícios, tá? E ao longo dos exercícios e das aulas a gente vai vendo. Mas um verbo que a gente usa muito é o verbo assistir. Apesar da gente não usar ele de acordo com a gramática normativa, a gente vai ver, né, o caso da regência aqui como que muda. O verbo assistir, ele é transitivo indireto, de acordo com a norma padrão, ou seja, ele vai precisar de preposição toda vez que ele tiver o sentido de estar presente, presenciar e ver. Então, as mulheres se emocionaram assistindo ao futebol feminino. Então, de acordo com a norma padrão, não está correto falarmos assistir o filme, assistir o jogo, é assistir ao jogo, assistir ao filme. Por quê? No sentido de ver, de presenciar. Agora, o verbo assistir vai ser transitivo direto quando ele tiver o sentido de acompanhar, ajudar, socorrer, prestar assistência, que é cuidar. Por exemplo, o médico assistiu a paciente, como essa frase aqui, não é o sentido, né? Ele, por ser transitivo direto, assistir a alguém, né? Ele não é no sentido de ficar vendo. Então, se você vir alguma notícia de que o médico assistiu o paciente, né? Ler isso em algum lugar, não é porque o médico ficou vendo, é porque ele cuidou. Justamente porque aqui ele é transitivo direto, ele não tem preposição. E aqui, no sentido de ver, ele deve ser transitivo indireto. Mas é lógico que no dia a dia a gente não fala isso, né? A gente fala assistir o jogo, assistir o futebol, tá? Mas de acordo com a norma padrão, deveria ser assistir ao jogo, tá? O verbo agradar também tem casos, né, tem uma regência diferente de acordo com a transitividade. Como o transitivo indireto, né, ou seja, com preposição, é no sentido de causar agrado ou prazer, satisfazer alguém. Tá? Por exemplo, a mãe agradou ao filho com presentes, essa imagem aqui. Então, o verbo agradar como transitivo indireto é você fazer um mimo, né? É dar um mimozinho para alguém, né? É dar um doce, dar uma comida, dar um presente, ok? Então, agradar como transitivo indireto, agradar a alguém, é satisfazer, é dar um mimo. Agora, como transitivo direto, ou seja, sem a preposição, tem o sentido de fazer carinho, né? Esse aqui que a gente usa menos. Então, a mãe agradou o filho, fez um carinho, aí é transitivo direto. O que é comum é a gente usar o verbo agradar nesse sentido, sem a preposição, no dia a dia na fala, né? Mas a gramática tradicional diz pra gente que com o sentido de agradar, fulano tá agradando fulano, né? Ah, a avó adora agradar neto, né? Adora dar um mimo pro neto, né? Então, mas a gente fala agradar o neto, mas de acordo com a norma padrão deveria ser agradar ao neto ou aos netos, certo? E aqui um que a gente usa muito também, o verbo esquecer e o lembrar, eles funcionam da mesma forma, tá? É por isso que eu coloquei os dois juntos. E eles, na verdade, tem uma questão apenas de escrita, né? O significado deles não vai mudar. A única diferença é quando que eu vou usar a preposição, ou seja, quando que ele vai ser transitivo indireto e quando que ele vai ser transitivo direto, tá? Então, mais uma vez, o verbo esquecer e lembrar, eles não vão mudar o seu significado de acordo com a regência, de acordo com a transitividade, mas eles mudam, né? De acordo com um pontinho, um aspecto específico, que é a presença ou não de pronome. Então, como assim? Ele vai ser transitivo indireto, né, o esquecer ou lembrar, quando ele for acompanhado de pronome oblíquo. A gente chama, né, diz que é um verbo pronominal, quando ele sempre vem acompanhado de um pronome. E aí ele vai exigir a preposição de. Então, por exemplo, Dory esqueceu-se de tomar remédio. Não sei se vocês já viram Procurando Nemo, né? Tem a Dory, que é essa personagem, né? É um peixe que ela esquece muito das coisas, né? Isso é muito importante para todo o enredo, né, do filme. Mas, enfim, quando eu uso o se aqui, esqueceu-se ou me esqueci, tá? Pode ser me também em primeira pessoa. Eu me esqueci, Dory se esqueceu, eu uso de, eu uso a preposição de. Então, Dory esqueceu-se de tomar. Da mesma forma, Dory não se lembrou de tomar. Então, lembrar e esquecer funcionam da mesma forma. Agora, se eu não usar o se ou o me, né, eu tenho um verbo transitivo direto, quando eu não uso o pronome. Então, ó, esquecemos a senha do cartão. Não tenho pronome, não tenho preposição. Agora, se eu dissesse, me esqueci da senha, aí seria transitivo indireto, ok? Como aqui eu não tenho o pronome, eu não tenho preposição, e por isso é transitivo direto. Eu esqueci a senha. Da mesma forma que lembrei a senha. Mas se eu colocasse um pronome, me lembrei, aí é da senha. Beleza? Aí eu coloco a preposição.
Eu sei que isso fica muito difícil, galera, assim, de primeira, tá? É um assunto complicado, porque a gente não usa muito dessa forma, né? É uma questão de costume, né? E de gramática, normativa, mas com os exercícios, aos poucos a gente vai entendendo, tá? Eu quero que vocês percebam, que vocês entendam, né, no resumo, na conclusão, que a regência é basicamente se aquele verbo vai levar preposição ou não, se ele é transitivo direto ou indireto, e qual é o sentido que está atribuído a essa transitividade, beleza? Com o treino a gente vai sacando melhor isso, tá bom? Então é isso, por hoje é só, tchau, se cuidem, ó, beijão, gente!